Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa Semana da Educação para a Vida. Eu sou Mirelle, supervisora pedagógica do SEMAB. Estamos no nosso quarto dia de palestras, né? Palestras muito interessantes, muito enriquecedoras, né? Lembrando a todos que vocês precisam assinar a lista de frequência depois, ao final da palestra. Ela vai estar lá no link, o link vai estar lá no chat, tá? No final da palestra da professora Jaqueline hoje. E a gente ainda tem palestras hoje à tarde, hoje à noite, amanhã e sábado a gente tem uma apresentação especial que a gente vai divulgar para vocês amanhã, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre como lidar com sentimentos e se relacionar melhor com o outro em tempos de crise, com a professora Jaqueline Bittencourt. A professora Jaqueline é nossa professora de artes na escola, no turno matutino. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Bom dia, pessoal, tudo bom? Agora vai estar com você. Qualquer dúvida, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Até mais. Tá joia. Até. Então, gente, bom dia a todos. Que bom que vocês estão aí. Eu estou muito feliz de estar aqui falando hoje. Eu sou professora de artes, né? Que nem a Mirelle falou. Estou dando aula no matutino para os segundos e terceiros anos. Já tenho aí 5 anos de Secretaria de Educação. A maior parte desse tempo eu passei trabalhando na Escola Classe 115, que é de onde vem essa minha experiência aí, né, com plena atenção, comunicação não violenta, e essas outras questões aí relacionadas à resolução de conflitos, né. Eu dei esse título aí para nossa live de hoje, que é a Ciranda da Compaixão, como lidar com os sentimentos e se relacionar melhor com o outro em tempos de crise. Eu estou falando, gente, de um lugar assim de experiência, de vivência, né? Um lugar pessoal, tá? Eu sou arte educadora, não sou psicóloga, mas a gente vai tratar de questões relacionadas aí, né? Essas questões da psicologia, né? Vamos falar um pouquinho dos nossos sentimentos, como é que a gente está, enfim, se sentindo nesse período tão difícil aí em que a gente está vivendo esse isolamento social, né? E todas essas dificuldades aí que estão vindo junto com a pandemia. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou deixando aí os meus linkzinhos, se quiser bater papo depois sobre essas coisas também, ou conhecer meu trabalho de arte. Além de professora, eu sou mãe, tenho 4 crianças em casa, e como artista eu trabalho com a técnica de vitral. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês conseguem ver um pouquinho mais dessas coisas aí que eu apronto. Antes de tudo, então, para a gente começar, eu vou pedir o seguinte, que vocês escrevam aí no chat uma palavra que represente como você está se sentindo hoje. Pode colocar aí, para a gente poder ver como é que vocês estão. Vamos medir a temperatura. Giovana Gomes Rabelo falou que está sentindo paz. Que coisa boa, Giovana. Felipe falou que está cansado. Emerson falou que está ansioso. O Gui falou que está feliz. A Zilda falou que está esperta. O Matheus disse que está tranquilo. A Lígia disse que está animada. Guilherme também falou que está feliz. Wilson falou que está feliz. Marisa falou que está desanimada. Eliane falou que está tranquila. Neutra, Adria. Tranquilo, Ítalo. Cansado, Joel. Preocupada, Edilene. A Keula falou que está agradecida.
Isaura falou que está esgotada. Maria de Fátima falou que está confusa. Taiane falou que está com sono. É da turma do pijama, né? Tô sabendo que tem uma galera aí da turma do pijama que está assistindo a live de pijama e pantufas. Yane falou que está feliz. Vitória também. Antônio também falou que está feliz. Felipe está feliz. Paloma está triste. Ana Vitória está ansiosa. Muitos sentimentos, né? E é isso, né? A gente está vivendo uma época aí muito complicada. Eu até fico brincando assim, né? Com essa coisa da gente ter um pouco de paciência com a gente mesmo, porque quem não deu uma surtadinha ainda nesse período tão difícil que a gente está vivendo agora aí, é porque ainda vai dar uma surtadinha, né? Que a coisa normal agora a gente, né, tá vivendo aí uma certa dificuldade, né, assim, emocional, né? Porque querendo ou não, né, nosso corpo aí, nossa mente, nosso coração entendem, né, que a gente está numa situação de perigo, né? E isso pode ser uma coisa complicada, né? E aí, galera, é isso, né? Tem dias aí que a gente já não consegue, a gente não consegue se sentir bem, né? A gente está se sentindo cansado, está se sentindo triste, né? Nem sempre a gente está se sentindo muito bem, né? E a gente tem um movimento assim de uma certa negação e dificuldade, né, de acolher esses sentimentos aí que a gente difíceis que a gente está vivendo, né? Porque lá no fundo mesmo a gente queria que nada disso, né, tivesse acontecendo, né? Mas assim, a tendência da gente enquanto seres humanos aí é negar, né, essas coisas ruins aí, seja por vergonha, medo, né, ou sentimento de culpa, né? Poxa, eu não queria estar me sentindo assim, né? Eu não posso estar cansado, eu tenho tanta coisa para fazer. Por que eu estou ansioso, né? Por que eu estou me sentindo triste? A gente sente vergonha, né? A gente tem dificuldade com essas emoções mais difíceis, né? E durante a pandemia, né, minha experiência pessoal durante a pandemia foi uma experiência assim de muita ansiedade, muita ansiedade. Eu fiquei assim muito acelerada mesmo, né? Contando aí um pouquinho assim de como que isso tem sido para mim, né? O primeiro ano assim, eu fiz a Mulher Maravilha, né? Eu fiz, eu consigo, eu posso, eu dou conta, eu vou dar conta de cuidar da minha família, cuidar das pessoas que precisam de mim, eu não vou ficar mal, né? Mas tem uma hora que a gente não consegue, né, esconder tudo que a gente está sentindo, essas coisas aí vão transparecendo, né? Então, assim, o movimento mais interessante para a gente tentar acolher que nem sempre a gente vai se sentir bem e que é tudo bem isso, né? É tranquilo, né? E em vez de entrar em processos aí de negação, de vergonha, de culpa, dessas coisas que a gente sente, a gente tentar acolher isso, né? Teve alguns momentos esse ano, aí de dezembro para cá, que eu acordava assim com a sensação vívida de estar com o coração partido, literalmente, assim, né? E aí eu fiquei com muita dificuldade de lidar com isso e passando mal mesmo, assim, acelerada mesmo, né? E essa negação aí, ela acaba atrapalhando a gente, né? Então, um exercício interessante que a gente pode fazer, né? Quando a gente não estiver se sentindo bem, é a gente mergulhar nesse sentimento ao invés de simplesmente ficar rechaçando isso, negando isso, né? Porque, na verdade, o nosso próprio sistema de defesa e o nosso próprio corpo, por proteção, já faz a gente. Né? A gente tem a tendência, por exemplo, de esquecer, né, episódios de situações traumáticas que a gente viveu, né? O nosso cérebro tem esse mecanismo de defesa que vai esconder aí determinadas coisas que a gente ainda não tem recursos, né, para lidar, né? Então, se uma emoção está aparecendo para você, se você está conseguindo perceber essa emoção, não adianta ficar tentando colocar ela debaixo do tapete. Né? Ó, o Yannis falou aí no chat, muito bem falado. Ó, negar o que sentimos não é bom para a nossa saúde mental.
Com certeza, Yannis. A gente até, que nem eu falei, a mente da gente já faz isso por conta própria, ela já vai enfiando umas coisinhas ali debaixo do nosso tapete. Se a gente também ficar enfiando as nossas coisinhas para debaixo do tapete, uma hora vai ser que nem desenho animado, entendeu? O pica-pau lá vai varrendo lá os sentimentos ruins para debaixo do tapete, de repente o tapete está enorme assim, ó, e a sujeira está mais presente do que, né, o próprio tapete ali, né? Então, que nem nessa imagem aí que eu coloquei para vocês verem, né? Você vai escondendo as coisas debaixo do tapete e uma hora ali a tempestade, né? Aquilo pipoca, aquilo aparece, né? Se você está sentindo alguma coisa, se aquilo está se expressando, né? No seu coração, no seu corpo, na sua cabeça, porque está te fazendo mal, né? E não é saudável a gente ficar colocando essas coisas debaixo do tapete, assim, propositalmente, né? A gente tem que olhar para essas nossas emoções, pensamentos e sentimentos de uma forma amorosa, né? Acolher o que a gente está sentindo, né? Essa semana a gente teve uma live incrível com o professor Acrísio, que foi um convidado aí da escola. Eu fiquei super impactada, que ele falou um pouco sobre os sentimentos, né? O que os sentimentos fazem com o nosso corpo, com a nossa saúde. Quem não assistiu, assista. Foi muito legal. O tema da live foi Tô morrendo de raiva e agora? E ele falou muito sobre como é que funciona o nosso cérebro, né? Como é que, onde que tá, né? Os sentimentos, onde que tá os instintos e tudo mais. Ele trouxe para a gente aí também que a nossa parte aí racional, né? O que a gente entende sobre a gente mesmo é só a ponta do iceberg, né? Que nem essa imagem aí que eu estou mostrando, o que a gente pensa, o que a gente sente, a nossa força de vontade, as coisas que a gente consegue se lembrar, os nossos objetivos, a nossa razão, é só 5% do nosso cérebro, é só a pontinha do iceberg. Embaixo de tudo isso, né, tem no nosso cérebro racional, aí, no nosso terceiro cérebro humano, né, que é o cérebro racional, a gente tem todas as coisas que o nosso próprio sistema, a nossa própria mente já colocou debaixo do tapete, né? Coisas que a gente não sabe lidar, sentimentos de autopreservação, as nossas emoções, os nossos sonhos, né? A gente não sonha um monte de coisa louca que a gente não sabe de onde veio, né? Tudo isso está lá no nosso subconsciente, né? As coisas mais profundas, nossos traumas, as crenças que limitam a gente de andar para frente, né? Crenças que são coisas que não são racionais, mas que você vive, né? Sei lá, vamos pegar um exemplo aleatório, assim, vamos ver. A gente, por exemplo, viveu uma infância difícil e aprendeu que não é legal confiar nas pessoas, né? Por mais que você saiba que isso não é uma coisa racional, que é importante confiar nas pessoas para se relacionar e tudo mais, isso está lá dentro de você, né? Na sua profundeza ali, né? E aquilo aparece de várias maneiras, né? Então, o nosso verdadeiro eu mesmo, quem a gente realmente né? Tá escondido aí, né? É a parte profunda do nosso iceberg, é 95% da nossa mente, né? Nossa mente humana, né? O nosso verdadeiro eu aí tá aí escondido embaixo da superfície, né? Então, galera, ainda na live do professor Acris, ele explicou um pouquinho para a gente como funciona a nossa mente, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Da gente entender, né? A gente tem aí na primeira camada, né? Da nossa mente, um cérebro instintivo, né? Um cérebro que ele chamou de cérebro reptiliano, né? Que é o que vai proteger a gente de situações de perigo, né? Que vai sentir fome, sono, que vai lidar com essas emoções aí mais instintivas. A gente tem um cérebro mamífero aqui, né? Que é o nosso sistema límbico, que é a parte que fica ali mais no centro, né? Da nossa mente, que é representado aí por um cachorrinho, né? E a gente tem o córtex, o neocórtex, que é esse cérebro humano, que tem essa capacidade de racionalização, né? A gente tem que conseguir alinhar, né,
e acolher todos esses níveis de percepção, né? Todos esses níveis de percepção e proteção que nosso cérebro tem, né? Os instintos com as emoções, com a nossa razão, né? Conseguir alinhar isso tudo. Especificamente sobre esse cérebro do meio aqui que a gente tem, que é o cérebro mamífero, né? Ele é o que protege a gente de situações de perigo, né? Quando a gente vai atravessar a rua, por exemplo, e vê que está vindo um carro, né? Aquele susto que você toma e sai correndo, assim, esse é o seu cérebro mamífero, né? Dentro do sistema límbico, o cachorrinho aqui, ele é principalmente expressado aí por uma glândulazinha que a gente tem lá no meio. Ela fica, se você traçar uma linha aqui do centro da sua testa e do topo da sua cabeça, né? Onde essas duas linhas vão se cruzar essa glândula que a gente tem que se chama amígdala, né? Ao mesmo tempo que é uma parte super importante do nosso cérebro que nos protege, né, de situações de perigo, que faz a gente lidar de uma forma mais combativa com alguma coisa, né, se defender e tudo mais, ao mesmo tempo pode virar um cachorro solto aí, né? Um cachorro bravo que fica latindo e estranhando tudo e todo mundo se você não conseguir alinhar, né, essa sua dimensão aí instintiva de autoproteção com o seu cérebro racional, né? Eu gosto de dizer que o nosso cérebro racional, que é expressado lá por aqueles 5% que eu falei ali na imagem anterior para vocês, eu gosto de chamar ele de coruja, né? A coruja é a sabedoria, né? Essa parte da gente aí que tem a capacidade de racionalizar o que está acontecendo, pensar, né? E lidar melhor com todas essas coisas instintivas e emocionais que tem aí nas nossas profundezas, né? Então, a gente tem que pôr essa galera para trabalhar junta, né? Se a gente tem aí os 3 níveis, né, de proteção aí dentro do nosso cérebro, o réptil, o cachorro brabo aí, e a nossa coruja, né? A gente tem que dar um jeito aí de fazer essa galera ficar parceira e trabalhar junta, né? A coruja não vai, por exemplo, conseguir salvar a gente de situações de perigo, né? É o cachorro e é o réptil, né, que vão olhar para isso aí, né? Mas ela consegue fazer a gente pensar sobre as situações que a gente viveu e ressignificar elas, né? Vamos caminhar um pouquinho aqui mais. Então, com todas as coisas que nos acontecem, a gente tem que lembrar de ter autocompaixão, né? De acolher o que a gente pensa, o que a gente sente, nossos instintos, nossos medos e alinhar essas coisas da melhor forma possível, né? O nome da live de hoje é Ciranda da Compaixão, né? E aí eu trago um lembrete amoroso a todos nós, que a gente se lembre de ter autocompaixão, de ser amoroso com a gente mesmo, né? De ser acolhedor com a gente mesmo, né? Porque normalmente a gente tem a tendência a fazer isso com os outros, mas esquece de fazer isso com a gente mesmo, né? E sobre ainda, né, essa coisa de como a nossa cabeça funciona, né? Se a gente nega o que a gente sente, coisas que a gente não gostaria de sentir, a gente só nega, a gente nunca vai conseguir transcender essas nossas dificuldades aí, né? Tem uma frase aí do Epicteto, né, que é o filósofo grego, aí ele traz para a gente aí que é impossível uma pessoa aprender aquilo que ela acha que já sabe. Então, se você acha que já sabe tudo sobre você, se você acha que você não pode falhar, se você, né, sente culpa das coisas que você sente medo das situações que você está vivendo, você não está se dando a possibilidade de aprender sobre você mesmo, sobre como você funciona. A gente precisa, então, dar um jeito aí de tirar da frente essa sensação de negação, de culpa e de medo, para a gente poder entrar num processo de compreensão maior, né? Alinhando aí os nossos níveis de cérebro, que foi tão bem explicado lá na live do professor Acrísio. Então, a palavra-chave aqui, galera, é autoconhecimento. A gente se abrir para a possibilidade de que a gente não sabe tudo sobre a gente,
porque a maior parte de nós está escondido aí embaixo da superfície, embaixo do nosso tapete. E trabalhar racionalmente para não ficar colocando mais coisa embaixo desse tapete. Opa, peraí que eu pulei aqui. Então, eu quero fazer um compromisso aqui com vocês, hein? Carta de amor para si mesmo, hein? Querido eu, prometo agir comigo da mesma maneira que agiria com um amigo durante um período difícil ou de sofrimento. Ao invés de me julgar e me criticar por minhas falhas, eu prometo ser gentil e compreensivo comigo mesmo. Beleza, galera? O Yannis falou aí, na maioria das vezes nós somos os nossos maiores inimigos. Isso é muito real. Por exemplo, né, vamos pensar num exemplo aí dentro da nossa vida escolar. Se um amigo nosso tirar uma nota baixa ou passar por alguma situação difícil, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ajudar essa pessoa? Como que normalmente a gente faz com um amigo que está passando por uma situação difícil ou que está triste porque tirou uma nota baixa? Falem aí no chat para mim. Vamos supor que o seu amigo veio contar para você que tirou uma nota baixa na prova, que está com medo de ficar de recuperação. A Giovana falou aí, eu vou acolher ele. Isso mesmo, Giovana. A gente vira para esse amigo e fala, calma, ainda tem a recuperação, tá tudo bem, tá em tempo de você melhorar essa situação, vai dar tudo certo. É só você se esforçar um pouquinho mais. Isso não é o fim do mundo, né? Só que com a gente não faz isso, não é mesmo? O que a gente faz? A gente faz, nossa senhora, mas eu sou um fracasso, eu sou uma tragédia, eu sou a vergonha da minha família, meu Deus do céu. A gente liga a autopunição, a autocrítica no talo, não é mesmo? Liga no volume 10 e fala, eu sou um fracasso, eu sou uma tragédia, ai que vergonha. A gente se massacra, né? Então a gente precisa muito aprender a ter autocompaixão, né? Deixa eu passar o nosso slide aqui. Por quê, galera? Porque se a gente ficar aí se massacrando, o nosso corpo vai padecer. Não são só as emoções que pipocam para debaixo do tapete, mas o nosso corpo também, quando a gente fica se auto-reprimindo, se auto-julgando, se auto-criticando, ele também vai começar a pipocar e mostrar ali o que é que está acontecendo. O corpo da gente fala. O corpo fala muito. Quando a gente está, por exemplo, muito preocupado, a gente vai sentir dor de estômago. Quando a gente está muito triste, a gente já sente aquele aperto no peito, dificuldade de respirar, né? Dizem aí na medicina chinesa, por exemplo, na medicina oriental, que quando a gente sente medo, a gente faz mal para os nossos rins. Ou seja, todas as emoções, elas podem aparecer, né, no nosso corpo aí, se a gente não conseguir lidar com isso, tá? A Zilda falou aí no chat com a gente, ó. Eu não tenho autocompaixão, eu estou trabalhando isso em mim. Pois é, Zilda. E a Ana Vitória falou, a gente fica se julgando e vai procurar conforto nos outros. A gente pode procurar conforto nos outros, Ana Vitória, mas a gente tem que fazer o treino que a Zilda está fazendo, que é treinar, trabalhar essa autocompaixão, porque a gente precisa se acolher também. Esse amorzão que a gente sente pelas pessoas que a gente gosta aí, né? Esse amor ele tem que estar disponível para a gente também, né? Ele tem que estar presente para a gente também, né? Eu vivi processos aí muito fortes com ansiedade durante a pandemia e eu descobri, por exemplo, que a ansiedade ela dá um negócio na gente, um negócio no peito, né? Que o nosso infográfico está falando aí, ó, que a ansiedade dá problema, dá uns quiprocó aí, umas confusão no coração. Eu, quando passei mal de ansiedade lá em dezembro, eu tinha a sensação literal de que estava tendo um ataque cardíaco. Meu coração estava, assim, doendo literalmente. E aí eu fui correndo no posto de saúde, fiz um monte de exame
E o médico virou para mim, seu coração, ó, é chuchu, é o coração de uma criança de 5 anos de idade. Fica tranquila que você não tem problema nenhum de coração. Ou seja, tudo que eu estava sentindo naquele momento ali não era o meu coração, era a minha ansiedade. Era não conseguir acolher tudo isso que estava acontecendo comigo. E ansiedade, por exemplo, que é aí uma grande questão, né, nesse momento aí, né, ansiedade, depressão, é um jeito do nosso corpo falar também que a gente está numa situação de perigo, né? O corpo está alertando a gente que a gente está vivendo uma situação de perigo, né? Então a gente tem que olhar para essas emoções, né? Ter calma, né? Acolher essas nossas emoções para a gente conseguir fazer com que o corpo da gente não somatize tudo isso que está acontecendo, né? O Yannis falou que as emoções afetam o nosso ser, né? Total e completamente. Os nossos sentimentos, nosso cérebro do cachorro lá, o cérebro mamífero, né? Ele se manifesta aí no nosso corpo com essas coisas, né? Então, para a gente não adoecer do que a gente sente, a gente precisa acolher o que a gente sente, né? A Marisa falou aí no chat também que o corpo dela grita. Ela chega a ter torcicolo e já desenvolveu psoríase e sheltering. Marisa, eu tenho psoríase também. Psoríase é um negócio muito doido, gente. Vou contar para vocês. É o seguinte: o nosso corpo entende que a gente está vivendo uma situação de perigo 24 horas por dia. É uma doença autoimune. Então, é uma super defesa do corpo. Começa a aparecer no corpo da pessoa várias placas, assim, em que a pele descama e às vezes sangra, né? E não é porque a pele está doente, mas é porque ela está entendendo que seu corpo precisa se defender e ela fica acelerada nessa autodefesa e a pele fica, tipo, se reproduzindo muito mais rápido do que ela deveria, né? A psoríase, ela está totalmente relacionada com ansiedade e com estresse. É porque você não está conseguindo lidar com a sua ansiedade, com o seu estresse, não está acolhendo, né, essa ansiedade, esse estresse, e aquilo aparece no corpo, né? Outra doença que tem a ver com isso aí, a Zilda falou ali no chat também, fibromialgia, né? Que também é uma doença autoimune que o corpo inteiro da pessoa dói. Então, gente, a gente não pode deixar o corpo da gente somatizar, chegar nesse ponto. A gente precisa olhar para os nossos sentimentos, acolher os nossos sentimentos, né? Cristiane falou no chat, muitas vezes a crise de ansiedade é velada. Achamos que temos todo tipo de doença, menos ansiedade. Foi justamente o que aconteceu comigo, Cris. A Cristian falou, ó, desde pequena eu sentia dores no peito por ansiedade. Cheguei a níveis extremos na vida adulta, até perceber que eu precisava de ajuda profissional. Percebi que merecia minha autocompaixão também. Exatamente, a gente tem que se acolher e tem que também aprender a pedir ajuda, falar para as pessoas como a gente está sentindo, falar sobre o que a gente não está conseguindo lidar, porque às vezes tem outras maneiras ali de lidar com isso, a perspectiva do outro pode ser que nos auxilie, né? A Raquel falou, estamos inseridos numa sociedade que propaga que quanto menos você souber de si, melhor será. Que o que é interessante nesse momento, silenciar, distanciar do problema para perceber. A gente vive numa sociedade competitiva, né, Raquel? A gente tem que ser perfeito, tem que dar conta, tem que ser guerreiro, tem que dar um jeito em tudo. A gente é ensinado que as emoções são um sinal de fraqueza, quando na verdade todo mundo sente e todo mundo tem que lidar com as próprias emoções. Então a gente não pode ficar colocando aí debaixo do tapete para sempre, né? Aí a galera tá relatando aí no chat, lúpus, fibromialgia, psoríase, ansiedade, né? Enfim, tudo isso, muitas dessas doenças que nós estamos falando aí são, assim, grande parte somáticas, né? Nosso corpo mostrando que a gente não está olhando para as nossas emoções. Então, vamos parar com isso, hein, galera? Vamos lembrar de ter autocompaixão. E se a gente não souber como ter autocompaixão, que a gente... As crianças, quando elas não sabem fazer alguma coisa, a gente aprende muito quando criança através
através da imitação, né? A gente imita o comportamento do outro para conseguir lidar melhor com determinada coisa, né? Então, se você não sabe como lidar com seus sentimentos, finge que sabe, entendeu? Mergulha aí, vai fingindo, que uma hora você aprende. É tudo questão de treino na vida, inclusive essa coisa de acolhimento aí, né? A gente aprende isso, né? A gente precisa treinar isso, porque a gente vive uma sociedade que não ensina isso pra gente, né? Então, aqui nosso infográfico aí está falando também, ó, o organismo colapsa porque a pessoa não sabe ressignificar as próprias emoções, ou seja, não põe o cachorro para conversar com a coruja. E fica a coruja dizendo, você não deveria estar sentindo isso, cachorro, que é o nosso cérebro emocional. E o cachorro fica lá, né, as emoções brigando com a razão da coruja, aquela treta eterna ali que, né, não chega a lugar nenhum, né? Então a gente tem que ser autocompassivo, a gente tem que ser flexível, a gente tem que respeitar os nossos limites pessoais, saber dizer não e também saber pedir ajuda. Marisa, você falou aí no chat, que delícia de live, vontade de abraçar a professora, deixa as aulas presenciais voltarem, vocês vão ver o tanto que eu sou abracenta. Eu estou amando trabalhar nessa escola, vou abraçar muito vocês. Então, ó, clareando um pouco mais essa história da compaixão. Compaixão não é caridade, não é autocomplacência, não é, ai, coitadinho de mim, meu Deus, e se esconde debaixo da coberta e nunca mais sai. Né? A compaixão é um sentimento que coloca a gente na relação com os outros, a compaixão coloca a gente numa situação de igualdade com o outro, entende que a gente é tão humano quanto o outro é tão humano quanto a gente. A partir dessa relação horizontal, a gente consegue consertar os nossos conflitos, que é diferente, por exemplo, da caridade, que muitas vezes a gente se colocando ali numa posição de superioridade para ajudar alguém que está numa situação de inferioridade, né? Então, a compaixão não é caridade. Compaixão é uma relação ali que vai sentir compaixão do outro, vai se estabelecer de uma forma horizontal. E a autocompaixão não é complacência, não é tadinho de mim, né? É a gente se acolher também, se dar, né, a oportunidade de receber um pouco do amor que a gente distribui para as outras pessoas, né? A gente merece o amor, né? Que a gente oferece para os outros, né? Então, algumas ferramentas aí para a gente conseguir ser um pouco mais autocompassivo. Parar de se comparar com os outros. Você é você, outra pessoa é outra pessoa. Ela foi treinada dentro de outra família. Se ela é melhor em alguma coisa, é porque ela está treinando há muito mais tempo que você, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser mais calma na minha fala, né? Eu aprendi isso muito com meu pai, por exemplo. Meu pai é uma pessoa ali que, né, vai lidando nas coisas assim, sempre no flat ali, tentando não gerar conflitos e tal. Então, minha família me treinou para isso. Mas tem gente que tem famílias, né, que vive situações familiares em que gritar, xingar, falar alto, conviver com a televisão no volume 10 e falar alto ao mesmo tempo, que isso é o natural para a pessoa. Ela foi treinada para ser braba, né? E a outra pessoa foi treinada para ser calma, né? Então a gente não pode ficar se comparando com os outros. A gente vem de lugares diferentes, né? Nós somos seres diferentes, né? E tentar sair com essa história de competição que é uma coisa já muito natural na nossa sociedade, né? Essa competição que vem da comparação, né? A gente sempre tem que ser melhor, mas de um jeito que nunca tá bom, né? Sempre quando atinge um objetivo, está sempre indo atrás de alguma coisa que está mais longe ainda, nunca está satisfeita. A gente tem que aprender a celebrar as nossas pequenas vitórias, né? E partir para um pensamento mais colaborativo do que competitivo. Porque todas as pessoas que integram uma comunidade fazem diferença. Né? Dentro da nossa escola, por exemplo, todas as pessoas, né, fazem diferença, né? Cada pessoa tem uma força na presença dela que pode somar, né? Que pode contribuir em alguma coisa, né? Então a gente precisa muito entrar, né, numa linha de raciocínio mais colaborativa, mais comunitária do que competitiva, né?
cortar esse individualismo aí que essa sociedade aí, né, super capitalista traz, né? A gente acaba pensando que a gente não é importante, né? Porque tem tanta gente no mundo, né? Eu nunca vou ser tão rica quanto o fulano, nem tão inteligente quanto o ciclano, né? Isso não interessa, na verdade. O que interessa é o nosso processo, né? O caminho tem que ser mais importante do que o final, né? Esse final inatingível aí de sucesso, né? Essa ideia de sucesso que muitas vezes é imposta por coisas que estão fora da gente, né? O sucesso é pessoal, né? Para mim ser bem-sucedida, ter uma casa no mato, para ser honesta com vocês. Eu sou uma pessoa que vinha aparatada, que nem o Manuel de Barros, vinha aparelhada para gostar de passarinho, né? Não vim preocupada em ter um Rolls Royce, mas tem gente que quer, e tudo bem também, né? Então a gente tem que entender que o sucesso ele é pessoal, é individual, é intransferível. A gente não pode medir o nosso sucesso a partir do sucesso da outra pessoa. Vamos passar aqui. Quando você sentir coisas ruins, coisas que você se envergonha, quando você sentir medo, quando você sentir culpa, conversa com você mesmo, vai entender se você está sentindo aquilo ali, tem alguma razão, está embaixo do tapete alguma coisa. É melhor que você lide com aquilo, né, do que ficar escondendo aquilo ali debaixo do tapete, porque vai virar uma doença psicossomática. Se você não olhar para aquilo, seu corpo vai gritar, sua saúde vai gritar, sua saúde mental vai gritar, né? Então a gente precisa ter esses diálogos, né, com a gente mesmo, né? E compaixão é coragem, né? Compaixão é a coruja lidando com o cachorro lá, né? O nosso cérebro racional lidando com o nosso cérebro emocional, né? Necessita de ação, necessita de movimento, né? A gente precisa, né, ter essa coragem de enfrentar os nossos problemas. Se você está percebendo um problema, é porque você tem ferramentas para lidar com esse problema. Se você não tivesse ferramentas para lidar com esse problema, o seu cérebro ia esconder automaticamente aquilo ali para debaixo do tapete. E, gente, a gente tem muita coisa debaixo do nosso tapete. É muita coisa, entende? É terapia, é cura, é processo de cura, de autocompreensão, de autoconhecimento para a vida toda. A gente está num planeta escola. A gente veio aqui para aprender, para melhorar, entendeu? Então, nós temos que encarar, entendeu? As broncas que a gente percebe, as coisas que a gente percebe, não ficar adiando, né? Então, é o que eu estava falando antes lá, né? Sobre essa coisa dessa coisa do jeito que a gente é treinado aí, né? Existe um consenso social em tratar o outro bem, que torna a compaixão uma habilidade comum ao convívio humano. Mas quando envolve a nós mesmos, não é natural, não é uma coisa que é ensinado na nossa cultura. Entendeu? Então, o mesmo diálogo amoroso que você vai ter com um amigo, tenha com você mesmo, entende? Se acolha também. Né? Se dê um pouquinho de amor. E aí, fora os sentimentos, a gente tem que observar os nossos pensamentos, né? Porque a gente tem um cérebro racional que faz escolhas nem sempre boas, né? A gente também tem muita poluição mental, né? Por isso que várias filosofias orientais, vários lugares religiosos aí vão trazer para a gente, né, essa necessidade de silenciar, de fazer oração, né, ou de olhar para o que a gente está sentindo ali dentro de um padrão mais contemplativo, de mais observação, né? Então, observe o que você está pensando. Se está muito esquisito, entendeu? Puxa a sua própria orelha, presta atenção no que você está pensando. A gente pode também escolher lidar com os nossos pensamentos de uma outra forma. A gente precisa, né, observar o jeito que a gente está pensando, né? E, gente, ter um pouco de senso de humor é essencial. Rapaz, se você está pensando um negócio muito trevoso, uma coisa muito esquisita, ri de você pensa assim, gente, tirei uma nota baixa, que nem o exemplo que eu dei antes, né?
E aí tô achando que o mundo acabou, que eu sou um fracasso. Nossa, que ridículo. Meu Deus do céu, como eu sou ridículo. Acha graça um pouco aí, né, desse processo. Rir, ter senso de humor, tentar levar a vida um pouco mais leve é essencial. Especialmente porque nada é definitivo. As grandes coisas que me assombravam quando eu estava no ensino médio, hoje em dia eu olho e acho muito graça. Eu era uma adolescente, por exemplo, super tímida, super fechada, sofri muito bullying por causa disso, me achava horrorosa. Hoje em dia eu olho as fotos, as coisas que eu vivi com a idade de vocês e falei, nossa, como eu era legal, como eu era bonita, eu não percebia, né? A gente tem que olhar para as situações que acontecem na nossa vida assim com um pouco mais de senso de humor, entendeu? Para a gente desfrutar um pouco mais do processo que a gente está vivendo, né? A Lorena falou aqui, ó, a comparação no jovem pesa muito, até nas questões de estudo. Eu sempre me comparo com os outros, eu estou tentando mudar isso. Pois é, Flor, sempre há tempo da gente repensar, replanejar a vida, né? Eu que estou aqui com os meus 35 anos, muitas vezes, já me vi muitas vezes recomeçando várias coisas, né? A gente tem que pensar que nada na vida é super definitivo, assim, né? Tudo tá aí, tudo é passível de mudar, a gente pode reinventar a nossa história a qualquer tempo. Inclusive, tem gente muito bem sucedida nesse senso comum aí de ser rico, de ser famoso, etc., que só conseguiu ser famoso com 40, com 50 anos e tudo mais. E aí, né? Eu estou trazendo um pouco aí para vocês de filosofia oriental. Teve gente aí falando de meditação, né? Meditação é uma coisa muito importante, mas não precisa ser a meditação propriamente lá do budismo. Que, esclarecendo, não é religião, o budismo é filosofia, tá, gente? Buda foi um sujeito que viveu lá na Índia, né? Enfim, não é uma divindade, né? Mas assim, fechando esse parênteses, né? A filosofia oriental, não só no budismo, ela traz para gente que a vida é feita aí de três coisas que são inevitáveis, né? Para todos os seres humanos, o sofrimento é inevitável, né? A gente vai sofrer, né? Se relacionar com o outro é necessariamente uma coisa de conflito, né? A vida vai trazer sofrimento para a gente, né? E se aparecer o sofrimento, a gente dá conta dele. A gente tem que ter coragem de encarar esse sofrimento, né? E a vida é também não só sofrimento, mas a vida é impermanência, que é o que eu estava falando antes. Nada dura para sempre, né? A gente vive uma sociedade muito pautada aí nos contos de fadas europeus. Um dia aconteceu alguma coisa e foram felizes para sempre, né? Casaram e foram felizes para sempre. Ficou rico e foi feliz para sempre. A gente fica esperando essa felicidade para sempre, que é uma coisa que não permite nenhuma falha, não permite, enfim, né, essa ideia de perfeição, que é uma coisa inatingível, né, que a gente nunca vai chegar lá, né. O Yannis falou aí no chat pra gente, né, viver é cair e levantar todo dia, né, a gente tem que curtir nosso processo aí de mudança, porque isso é eterno, né, isso tudo é eterno, né, e eterno é essa mudança, né. Não existe um estado fixo, né? A própria física vai trazer isso aí para a gente dentro dos conceitos, né? Para a gente. E também a filosofia oriental fala que as coisas são insubstanciais, né? Elas não no mesmo sentido de que elas não são fixas, elas estão aptas a se transmutarem, a virarem outras coisas. Nossos piores pesadelos podem virar uma coisa engraçada com o passar do tempo. Quando eu falei para vocês, por exemplo, do meu exemplo aí da minha adolescência, né? Então, a filosofia oriental fala o seguinte: quando você percebe alguma coisa negativa, seja nos seus sentimentos, seja nos seus pensamentos, seja na sua relação com as outras pessoas, né? Ou você vê alguém fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que não é boa, né? A filosofia oriental vai oferecer para a gente 4 ferramentas.
A primeira de todas, observar, né? É um comportamento aí mais meditativo, mais contemplativo para a situação. Observar aquilo sem se perturbar. A segunda coisa, né? Fazer alguma coisa pacífica, alguma coisa do bem, né? Que desarticule aquela coisa que não está legal. Né? Se você percebe, por exemplo, que você está tendo um pensamento negativo, você pode tentar se acalmar, respirar, desarticular aquela coisa negativa, né? Ou se alguém está fazendo alguma coisa errada, você pode ir lá levar um papo tranquilo com a pessoa. Olha, isso aí, eu acho que podia ser de outro jeito e tal, né? A terceira ferramenta, então, que a filosofia oriental vai trazer para a gente para lidar, né, com essas questões aí. A ação incrementadora, o que é isso? A gente é capaz, a nossa presença, nosso ser, a nossa ação, é capaz, a nossa razão é capaz de incrementar, de criar uma nova situação a partir de alguma coisa errada que está acontecendo. E se tudo isso falhar, tem a quarta ferramenta, que é a ação irada, o enfrentamento direto, ou seja, cortar o mal pela raiz. Se alguma coisa errada está acontecendo, você vai lá e resolve, mesmo que você tenha que ser firme, né? Que é a nossa capacidade de dar limite às coisas, né? Ou seja, ter compaixão não é ser bonzinho e ser autocomplacente. Eu trouxe aí essa imagem, por exemplo, ó, que é um ser irado lá da filosofia oriental, né? Que é a versão irada aí, né, do Buda, né? Parece a sua mãe, por exemplo, quando você diz que vai lavar a louça e não lava, não é não? Fala aí. Então, às vezes, gente, a gente precisa usar a energia de raiva. Raiva é importante também, que nem estava falando lá na live do professor Acrísio. Né? A raiva é importante, às vezes a raiva, uma ação mais enérgica é o que vai resolver a situação. Então, compaixão é coragem, né? Compaixão é pensar, compaixão é sentir, mas compaixão também é agir, né? Por exemplo, teve uma situação que saiu ontem, né, na internet aí, né, falando que um cara lá na Índia, né, tinham pessoas fazendo fila para tomar vacina contra o coronavírus, e que era um cara anti-vacina, enfim, aí ele pegou o carro e começou a dirigir na direção da fila como se fosse atropelar as pessoas que estavam na fila, né? Nessa situação, você não vai conseguir ser contemplativo, observar aquela situação, porque não vai adiantar, né? Você não vai conseguir criar uma situação nova a partir daquela situação ali. O cara está dirigindo rápido na direção das pessoas, né? Você não vai conseguir criar uma situação nova a partir daquilo ali. Aquilo ali está dado, é daquele jeito e pronto. E você também vai precisar, nesse caso, usar a sua compaixão irada, né? O que um cara fez, um outro sujeito fez? Ele viu que o sujeito ia atropelar o pessoal que estava na fila. Desculpa, pessoal. E aí ele foi super compassivo, dando uma voadora na janela do cara, acertou a cabeça dele, e aí ele não conseguiu, obviamente, atropelar as pessoas. Ou seja, você pode ser extremamente compassivo sendo agressivo, entendeu? Os nossos sentimentos que a gente julga como errados, ruins, muitas vezes eles funcionam no sentido de coisas boas também. Se esse sujeito não tivesse sido agressivo, ele não teria conseguido colocar a compaixão em ação, né? E isso a gente pode fazer com a gente mesmo também. Quando a gente estiver muito negativo, a gente pode pegar e se dar um sacode, falar, olha só, assim não dá não, bora lá, bora, sacode a poeira, dá a volta por cima, bora fazer alguma coisa que está fora da minha zona de conforto, para ver se eu consigo mudar, né? Então, compaixão não é sobre ser bonzinho, né? Nem autocomplacente, né? Então, a gente tem que entender uma coisa, assim, que o que a gente percebe, né, no mundo, o que a gente percebe em si, a gente precisa ter responsabilidade com as coisas que a gente percebe. Isso é compaixão, né?
A gente não tolerar que uma coisa ruim, seja dentro da gente, seja nas outras pessoas, seja no mundo, continue se perpetuando, né? Compaixão é ação, é responsabilidade. Responsabilidade com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos e com as coisas que estão acontecendo no mundo. Beleza? Ser autocompassivo exige o reconhecimento da presença de um sofrimento, que nos leva à necessidade de uma ação. Se eu apenas reconheço a angústia minha ou da outra pessoa e não faço nada a respeito, o nome disso é pena. Pena, medo, vergonha, culpa, são todas coisas, são coisas que são paralisantes, que vão atrapalhar a gente de agir, de melhorar, né, de resolver situações difíceis. Então, beleza, se a gente percebe uma coisa errada na gente, né? Errei, falhei. Tudo bem, eu posso me acolher, posso ser autocompassivo. Mas aí, agora, o que eu vou fazer, né? Se eu percebi tudo isso, eu tenho responsabilidade com isso. O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso fazer essa situação ficar melhor? Beleza, gente? E uma ferramenta muito boa para a gente se auto-perceber é meditar, que não é necessariamente uma prática religiosa, né? Tem empresas, escolas, usando técnicas de meditação e plena atenção ao redor do mundo aí, para melhorar, né, o bem-estar, né, em vários lugares, né? Então, meditar é basicamente sentar-se, silenciar e perceber o que está acontecendo, né? Não é esvaziar a cabeça, né, e falar, nossa, eu não posso pensar nada, né? Tem uma anedota engraçada a respeito aí da meditação que fala assim, né, que chega um discípulo para um monge e fala, eu não consigo parar de pensar, o que eu faço, né? Aí o monge fala, você faz o seguinte, ó, a única coisa que você tem que fazer é não pensar em macacos. Aí ele vai sentar para meditar e tudo que ele pensou foi em macacos. Quando a gente entra em processo de negação, de ficar, nossa, eu não posso pensar, nossa, eu não posso sentir isso, nossa, eu não posso me sentir assim, nossa, eu não deveria estar pensando isso. Quando a gente entra em negação, tudo que vai aparecer para a gente, que vai ficar pipocando para a gente, é justamente isso, né? Então, a meditação que vai ajudar a gente a aliviar os estresses, as ansiedades, é a meditação em que você sente e observa tudo que você está pensando, né? Sente o que você está sentindo, permita que aquilo esteja acontecendo, que você esteja no presente com aquela situação e que você lide com aquilo de uma outra forma, né? É respirar, né? Respirar organiza o nosso sistema, organiza os nossos pensamentos, né? Quando a gente está muito estressado, muito nervoso, muito raivoso, a gente não consegue respirar direito, né? E respirar acalma tudo. Quando você estiver numa situação de raiva, de estresse, de ansiedade, se você sentar, respirar, contar até 10 respirações profundas, né? Com calma, isso já auxilia muito. Ó, o Marcelo falou, a meditação é uma forma de percepção na qual a consciência está desperta e livre de condicionamentos. Ou seja, se você percebe algum padrão mental que está te condicionando, te aprisionando, você presta atenção nele, né? Vê como ele funciona, né? Para que você consiga lidar com aquilo de uma forma mais tranquila, mais leve, quem sabe mais engraçada, né? E aí, gente, tem uma técnica muito legal. A gente falou muito de si, né? E na relação com os outros, né? Tem uma técnica muito legal, recomendo que vocês pesquisem depois, que se chama comunicação não violenta. A comunicação não violenta foi inventada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. E ele escolheu esse bichinho aí, a girafa, para representar a comunicação não violenta, né? Opa, Zilda falou ali, meu pensamento é tão acelerado que eu não consigo meditar. Zilda, senta e observa esse pensamento acelerado. Se permite só observar esse pensamento, por mais acelerado que ele seja. Né? O Yannis está falando aí, na sociedade atual, as pessoas não param, né? E a gente precisa se permitir parar, porque senão é que nem o professor Acrisio falou na live dele, né? A gente fica ou vivendo no passado, né? Triste, com
coisas que já aconteceram, ou vivendo no futuro agoniado com o que já vai acontecer, e a gente não se permite perceber o que está acontecendo agora, né? Essa aceleração é ansiedade, né? Você não está pisando o pé no chão, você não está presente, né? Você não está no momento presente. Então, a girafinha aí, meditativa, foi escolhida lá pelo psicólogo estadunidense, o norte-americano, o Marshall Rosenberg, para representar a comunicação não violenta, que é um jeito de se relacionar melhor com as outras pessoas, né? Agora que a gente já falou um pouco sobre como se relacionar melhor com a gente mesmo. Ele escolheu a girafinha porque ela é um bicho tranquilão, né? Suave ali, suave na nave, tem um pescoção bem grandão, né? Que permite a ela observar situações de cima, né? Observar a partir de uma visão mais afastada daquela situação de problema, né? A gente precisa se olhar fora dos conflitos para a gente resolver melhor os nossos conflitos com os outros. E também porque ela é um bichinho que tem, entre os animais terrestres, é o que tem o coração mais grandão, literalmente, o coração físico bem grandão, né? Então ele escolheu esse bichinho aí para representar a comunicação não violenta. Na prática, como é que a gente se comunica com o outro, né? De forma não violenta, né? Porque a gente é um bicho gregário, a gente não é competitivo igual a sociedade ensinou pra gente, a gente é comunitário, né? Como é que na prática a gente se comunica com as pessoas, né? E normalmente a gente briga, a gente se estreta, a gente arruma treta aí com as pessoas que a gente mais gosta, as que a gente vive junto, as que a gente precisa delas para viver, as que precisam de nós, né? Na prática, como é que a gente pode fazer isso? Tá? Paz, galera. O que é paz? Não é ausência de conflito, né? Vamos tirar o felizes para sempre da frente, né? Paz não é ausência de conflito. As diferenças sempre vão estar lá. Paz é resolver as nossas diferenças através de meios pacíficos, através de diálogo, de educação, de conhecimento, de autoconhecimento e através da compaixão, que não é dó. A compaixão é uma forma de ação no mundo, é uma ação, né, amorosa, uma ação sábia, né? Para a gente viver em paz, para a gente ter um mundo de paz, a gente precisa treinar essa paz, né? Eu consigo me comunicar com as outras pessoas de forma não violenta sempre? Não, galera. Eu brigo e muito aqui em casa. Eu tenho 4 crianças em casa, eu brigo todo dia. Eu brigo com o meu companheiro. E aí, estou falando do lugar de alguém que está aprendendo isso aí. A gente precisa treinar isso aí, porque a gente não vive uma cultura de paz na nossa sociedade. A gente precisa treinar essa paz. A gente precisa treinar que a nossa comunicação, a melhora da nossa comunicação. A gente precisa treinar o amor, né? E o amor não é só o que a gente sente, né? Ah, mas eu gosto tanto de você, mas eu acabo brigando tanto com você, né? Então o amor ele tem que entrar em ação também, né? Para a gente conseguir manifestar esse amor em ação, não só em fala, né? Não só nas ideias, né? Que a gente consiga ser amoroso e que a gente acredite nessas possibilidades de viver em paz e de ser amoroso, né? De colocar em prática essas coisas a partir do treino. A gente precisa se treinar para isso, né? Então, a comunicação não violenta do Marshall, ela vai falar sobre a gente acolher as nossas necessidades e acolher os nossos sentimentos, e acolher as necessidades e acolher os sentimentos das outras pessoas. Olha ele aí. Ele é uma figurinha aí que falou o seguinte, ó. Que a nossa sociedade, a gente tem, né, essa coisa competitiva e tal, mas a nossa natureza mesmo humana é comunitária. A gente precisa pertencer, né, a uma comunidade para se sentir feliz, para se sentir bem, né? Que essa coisa comunitária é natural ao ser humano e que a gente tem uma tendência natural à generosidade, à compaixão, à bondade, a dar espontaneamente, né? E que ele fala também que para a gente é muito natural, né, viver a vida de um jeito maravilhoso, só que nós estamos numa sociedade que treina a gente
há um outro tipo de jogo, que não é um jogo da vida maravilhosa, que é um jogo onde as trocas fluem naturalmente, respeitosamente, que a gente vive numa sociedade em que a gente discute, faz conflitos aí, sempre querendo ter razão, né? E esse jogo de ter razão, quando você está lá conversando com alguém que você gosta, né? Isso não vai dar bom nunca, né? Porque se você quer ter razão, o outro tem que estar errado necessariamente, né? Então, se a gente se relaciona assim, a gente não consegue chegar num denominador comum. A gente não vai conseguir se relacionar, se comunicar de uma forma menos violenta, mais empática. A gente não vai conseguir ter as nossas necessidades atendidas, etc. A gente, por exemplo, quando é pressionado a fazer alguma coisa, quando alguém vem e coage a gente a fazer alguma coisa, falando para a gente que a gente vai ser punido, né? A nossa tendência normalmente é a rebeldia inata, né, ao ser humano, né? A gente fala, opa, você quer me obrigar? Ah, então é aí que eu não vou fazer. Você quer me obrigar a lavar uma louça? Você quer me obrigar, né? Quando a gente entra nesse sistema aí de punição ou de recompensa, que a nossa sociedade é toda baseada nisso aí, normalmente as pessoas que estão se relacionando com a gente, ou a gente mesmo, a gente tem a tendência de querer fugir daquela situação, né? E aí ele fala, né? Quando que a gente cruzou a linha? Quando é que a gente deixou de ser essa sociedade gregária, comunitária, amorosa, né? Que se comunica, que troca livremente, que dá sem expectativa de receber de volta, né? Que recebe também de bom grado o que o outro está oferecendo, né? Quando que a gente perdeu essa linha e virou essa sociedade aí de punição e recompensa, de competição, né? Como cruzamos a linha, o Marshall falou, foi quando tivemos essa louca impressão de que as pessoas são inatamente más. Pô, se as pessoas são más, né, elas têm que sofrer pelas maldades delas, não é assim que a gente pensa? Elas têm que se odiar pelas coisas más que elas fizeram, né? Elas têm que ser punidas pelas coisas más que elas fizeram, punidas imediatamente e severamente, né? Elas têm que viver uma penitência. A gente se coloca também em situação assim de autopenitência, autopunição. Mas não tem um jeito mais perverso de educar uma pessoa do que assim, né? Então, ele vai trazer para a gente sobre isso a linguagem do chacal, né? O chacal é o lobinho ali que é o oposto da girafa, né? Que é o que não tem a comunicação amorosa, a comunicação empática, né? O chacal, por exemplo, quando uma criança faz alguma coisa errado, né? Ele só consegue pensar em certo e errado, bom e ruim, só consegue pensar de forma dicotômica, oposta e com julgamentos morais de valor, né? E aí, uma forma, por exemplo, de você não dar conta de educar bem uma criança é você tratar as situações todas, né? De forma punitiva, né? De você virar e falar, peça desculpa. Às vezes a criança não sabe nem por que ela tem que pedir desculpa direito e você está mandando ela pedir desculpa. Ela nem entendeu quais foram as suas necessidades, o que foi que ela fez que te deixou com raiva e você já está ali, não, pede desculpa pela coisa errada que você fez, não sei o quê. E, não, mas você não pediu desculpa direito. Você não está arrependido de verdade, não sei o quê. A gente põe a outra pessoa, né, em situações de conflito, a gente quer ganhar a discussão, a gente quer que a outra pessoa sofra para mostrar que, né, que ela está, enfim, está sendo punida devidamente, né? Se ela não está certa, ela necessariamente está errada. Essa coisa dicotômica aí que a gente vive nessa sociedade competitiva da gente, né? A linguagem do chacal é a nossa linguagem cotidiana, é uma linguagem violenta, que vem dessa cultura de dominação, que torna a violência uma coisa agradável, né? A gente vê coisas violentas na mídia, né? Na forma com que a gente se relaciona, né? O tempo todo, né? Se a gente tem esse pensamento aí fechado nessa dicotomia aí, certo, errado, bom e mal, a gente nunca vai conseguir viver uma cultura de paz, de fato, né? A gente vai
está sempre vivendo uma cultura de violência, né? Então, no trânsito, vamos lá, vamos pensar aí né, numa situação em que a gente usa a linguagem do chacal, né? Você está lá dirigindo seu carro, ou alguém, né, está dirigindo o carro, você está lá, né, e alguém faz uma besteira muito grande, te fecha, né, no trânsito, e aí você quer, né, ensinar para aquela pessoa que o que ela fez está errado. E aí o que você faz? Você põe a cabeça para fora da janela e grita: seu idiota! Não é assim? E o que a gente espera que a pessoa faça quando a gente chama ela de idiota no trânsito ou qualquer outro palavrão, né? Não vamos ficar falando muitos palavrões aqui, porque não é por aí, né? Não é isso que a gente quer hoje. Mas a gente espera que a pessoa lá do outro lado reconheça o próprio erro, não é mesmo? A gente está tentando educar ela através da linguagem do chacal, a linguagem da violência. A gente grita, seu idiota, a gente espera que ela fale, nossa, é verdade, me desculpe, agora eu percebo, né, que eu estava agindo errado, meu Deus, não sei o quê. Isso vai funcionar? É claro que não, né? Nunca que vai funcionar. Se você age violentamente, outra pessoa vai agir violentamente, ela vai responder com violência a você também, né? E aí o Marshall traz isso muito pra gente, que não adianta a gente tentar, né, melhorar uma situação de conflito sendo violento, né? Violência gera violência e gentileza gera gentileza, né? E aí até pessoas muito estudadas, né? O Marshall brinca, né? Ah, então, aí depois eu fui fazer minha faculdade, né? E aprendi uma linguagem do chacal mais intelectualizada. Aí quando a pessoa me fechava no trânsito, eu virava, colocava a cabeça para fora e falava: seu energúmeno, seu psicopata. E aí a pessoa, obviamente, também não ia responder positivamente, né? Aquela agressão ali, porque é isso, de violência gera violência e a gente nunca vai conseguir resolver uma situação dessa forma, né? Então ele conta pra gente uma história muito doida, né? Teve um general nazista, né, da Alemanha nazista, que falou, né, que foi pego, né? Estava sendo julgado e aí perguntaram para ele, né? Se ele se arrependia de ter mandado à morte milhões de pessoas e tudo mais, né? Essa história que a gente já conhece, né? E aí ele falou assim: ah, para a gente foi muito fácil, né? Mandar todas essas pessoas, né? Para os campos de concentração, para a morte, porque a gente tem uma linguagem que facilita a violência, né? Essa linguagem que a gente usa aqui dentro dos QGs lá nazistas, eles chamam de Amtssprache, sei lá como se pronuncia isso, porque é alemão, mas significa basicamente linguagem de escritório. Então, a gente consegue ser violento sendo protocolar, sendo burocrático, né? É uma linguagem violenta, esse terceiro tipo aí, é uma linguagem que você nega a responsabilidade pelos seus próprios atos. Você vira assim: ah, mandei para o corredor da morte todos esses milhões de pessoas aí, porque eram ordens superiores, né? Ah, mandei porque, sei lá, quando a gente não se responsabiliza, né, pelo que fez, né? A gente diz que a gente fez essa coisa errada por culpa da sociedade, né? Porque eu vivi numa família assim assado, porque eu passei por isso e por aquilo, né? Porque o sistema é mau, né? A gente justificar, né, a nossa violência negando a responsabilidade pelos nossos atos, terceirizando isso, né? É uma linguagem violenta burocrática. Não sei se deu para entender isso, né? Vocês conseguiram entender? A gente consegue ser violento sendo polido, né, negando nossa responsabilidade pelo que está acontecendo, né? Basicamente isso. Isso era um método utilizado lá na Alemanha nazista. E aí outra coisa, gente, que o Marshall fala muito legal, né? O perigo do sentido de obrigação, né?
a gente não viver essa coisa natural, né, do dar natural, do viver em comunidade, né, de ouvir as necessidades e sentimentos do outro, né, e os nossos próprios, né. Ele fala do perigo do sentido de obrigação ou da gente fazer alguma coisa coagido, né, obrigado, por medo ou por vontade de ser recompensado, de ganhar alguma coisa, né. Punição e recompensa são duas faces da mesma moeda, né, o Marshall vai falar. Então, o perigo do sentido de obrigação. Ele falou que ele estava dando uma palestra, né, lá na Flórida, né, e que uma mulher chegou para ele e falou assim: ah, mas obrigação é importante sim para educar as crianças, porque tem coisas na vida que a gente tem que fazer, mesmo que a gente não goste, né? E aí o Macho falou para ela dar um exemplo, né? Qual era a coisa que ela achava que ela tinha que fazer sem gostar, né? E ela falou: ah, eu, por exemplo, eu tenho que cozinhar. Tem 20 anos que eu sou obrigada a cozinhar para os meus filhos e eu odeio cozinhar e tal. E aí ele falou para ela assim: então faz o seguinte, né? Vai para sua casa e diga que você tem a necessidade de não cozinhar mais. Se tá todo mundo, se tudo bem você combinar com eles que você não precisa cozinhar, né? Aí ela voltou, né, para a palestra no dia seguinte, super feliz, né, dizendo que agora ela estava livre daquela obrigação de cozinhar, estava tranquila, né? Aí ele virou assim: olha, eu vou buscar um feedback aí com seus filhos, né? Aí o filho mais velho dela chegou e falou: então, fiquei sabendo que a sua mãe parou de cozinhar, né? E aí, o que você achou disso? Ele falou: Marshall, graças a Deus. Ninguém aguentava mais, a comida dela era um horror, ela cozinhava sem estar querendo cozinhar e passava as refeições inteiras reclamando. Pelo menos agora ela vai parar de reclamar. Então, galera, tudo que não vem desse dar natural, dessa coisa genuína, né, que a gente faz porque ama, porque quer, né, porque escolheu fazer aquilo, né, tudo que vem de sentimentos de culpa, de vergonha, de medo de punição ou da vontade de ganhar alguma coisa com a situação, a gente pensa que a gente está sendo punido, né, fazendo alguma coisa por obrigação, mas na verdade está todo mundo sendo punido. A situação da família dela, ela estava lá fazendo uma comida ruim porque ela achava que ela tinha que fazer. Os filhos dela estavam detestando aquela comida ruim. E ela ainda ficava rabugenta e não curtia a presença da família, né, nos almoços. Então, ela parar de cozinhar foi, assim, uma grande resolução de conflito dentro dessa família, né? Então, a gente tem que tentar migrar da linguagem do lobo, do chacal, para a linguagem da girafa, né? O chacal, ele é violento, ele não se coloca no lugar do outro, ele não é empático, ele age através de culpa, de coerção, de obrigação, de reações explosivas, né? E exigindo, né? E aí a girafa não, ela já tem uma posição mais compassiva, mais empática, né? Que se responsabiliza, que acolhe sentimentos, necessidades, que escuta, né? Que tenta conciliar, né? Então a gente não é obrigada a nada, a gente pode, né? Conseguir estabelecer essas trocas, né? De uma forma menos conflituosa e de uma forma mais acordada, né? E aí como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente começa isso, né? A gente tem que se responsabilizar pelos nossos próprios sentimentos, não ficar culpando as outras pessoas pelo que a gente sente, né? E também não dar às pessoas o poder de subjugar a gente nas situações. A gente tem que se lembrar que, por mais opressoras que seja uma situação que a gente está vivendo, a gente sempre é livre para fazer nossas próprias escolhas. Então, quais são os 4 passos que o Marshall coloca para a gente se comunicar de uma forma não violenta? Primeiro de todos, né? Observar o que está acontecendo em determinada situação ou diálogo, fazendo perguntas, né? Ao invés de fazer julgamentos, né? De devolver críticas, de rebater de forma muito acalorada e tudo mais, né? E sentimentos, entender que sentimento aquela situação ali que está acontecendo desperta na gente.
nomear esse sentimento, se responsabilizar pelo que a gente sente, não achando que a outra pessoa é culpada pelo que a gente sente, né? A partir desse sentimento, a gente tem que observar quais são as necessidades que aquele sentimento, pensamento ali estão trazendo na gente, né? Que necessidades a gente tem a partir daquele sentimento. Ao invés de culpar a pessoa por alguma coisa que você sentiu, você vai fazer um pedido para a pessoa, que é o quarto passo da comunicação não violenta. Ou seja, seja claro, coloque o que você precisa, né, sem culpar o outro, sem se culpar, né, para a gente conseguir ter uma relação, então, mais equilibrada com as pessoas, né? Então, gente, isso, recomendo que vocês assistam mais sobre isso na internet, né? Tem muito material super legal sobre isso no YouTube, sobre comunicação não violenta, sobre mediação de conflitos, aí tudo isso é uma questão de treino, né? E aí eu vou propor para vocês, para a gente encerrar agora, né? E abrir aí para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, que vocês pensem em alguém do seu cotidiano aí que está se comportando de uma maneira que faz com que a vida não pareça maravilhosa para você. Pensa aí numa pessoa, né? Uma coisa que uma pessoa fez que você não gostou. Vocês pensem sobre isso. Uma coisa que aconteceu com vocês aí nas relações de vocês que vocês não gostaram. Tendo pensado sobre isso, agora eu quero que vocês escrevam no chat aí, né? De uma forma objetiva, né, o que essa outra pessoa fez com você que você não gostou. Tenta colocar numa frase uma situação que aconteceu aí com vocês que vocês não gostaram. Ana colocou, e mexer nas minhas coisas pessoais. Beleza, Ana. Ó, a Ana colocou aí a frase dela de uma forma bem tranquila, né? Ela colocou, ó, sem julgamento, ela falou, mexer nas minhas coisas pessoais, né? Ela não gosta que as pessoas mexam nas coisas pessoais dela, né? Ela colocou isso sem julgamento, ela não soltou uma crítica sobre outra pessoa, ela não culpou a outra pessoa por essa situação ou pelo que ela sentiu com essa situação, né? E aí, Ana, mexer nas suas coisas pessoais, a sua necessidade a partir dessa situação é que aquilo não aconteça mais, né? Você gostaria, por exemplo, que a pessoa não mexesse mais nas suas coisas pessoais, certo? Como é que você pode pedir isso para a pessoa que está mexendo nas suas coisas pessoais? Como é que você pode fazer um pedido, Ana, para a pessoa não fazer mais isso com você? Escreva uma frase aí que manifeste esse pedido. Eu vou tentar exemplificar, por exemplo. Você pode virar para a pessoa e falar, olha, fulano, será que você poderia não mexer nas minhas coisas, por gentileza? Quando você mexe nas minhas coisas, eu me sinto triste, eu me sinto chateada, eu me sinto com raiva, né? Então, você colocou o que aconteceu de uma forma específica, clara, você colocou suas necessidades e conseguiu pedir, né, que a pessoa te respeite, tudo de uma forma, sem julgamento, né? Vamos pegar uma outra frase aqui. Aqui... Peraí. A Maria falou, adultos invalidando opiniões próprias de adolescentes. Só que você colocou de uma forma genérica, né, Maria? Quando adultos invalidam as suas opiniões, né? Quando a gente fala para alguém, fulano, você está invalidando a minha opinião, você já está
se comunicando de uma forma violenta, né? Porque às vezes a intenção da pessoa real não era nem invalidar a sua opinião. É que ela tinha lá o pensamento próprio dela, estava pensando de outro jeito e ela nem percebeu que ela estava invalidando a sua opinião, né? Então, como é que a gente poderia colocar essa frase da Maria aí de uma forma compassiva, né? Não violenta? A gente poderia dizer, por exemplo, que fulano, quando você fala e não me deixa falar também, né? Eu me sinto assim. Será que você poderia, né, me dar um espaço para falar também, né? Então a gente não se afeta, né? Não mergulha naqueles sentimentos negativos que aquela situação gerou, né? E não julga a pessoa ali, né? A partir de certo, errado, bom e mal, né? É uma pessoa que está na minha frente, eu sou outra pessoa. Às vezes ela me fez mal, você nem percebeu que me fez mal, que eu me senti mal. Então eu me responsabilizo pelo que eu senti e vou tentar expressar isso para a pessoa de uma forma bem objetiva. Quando você faz isso, eu sinto isso. Será que você poderia fazer de outro jeito? Será que você poderia fazer assim? Né? Eu ficaria muito feliz se você pudesse me ouvir também e não só falar, né? Por exemplo. Vamos ver aqui mais uma, hein? Mais uma. A Camila Leite, ela falou aqui: quando uma pessoa me coloca como errada e eu tenho que pedir desculpa por uma coisa que eu não fiz, né? Pois é, a história de pedir desculpa não faz parte da comunicação não violenta, né? Porque certo e errado, né? Pedir desculpa e tudo mais, não entra nessa mesma lógica aí de punição, né? De uma visão dicotômica, né? Do mundo, né? Que não atende às necessidades de todo mundo, né? Então a gente tem que tentar sair dessa frequência de julgamento aí, né? A Thaís Cristine falou: quando uma pessoa, né, me julga pelas coisas que eu gosto, né? Então, a gente não quer ser julgado, a gente não quer ser julgado e não quer julgar as outras pessoas, né? E cada um tem a liberdade absoluta, né, de fazer as coisas aí conforme entende que está correto, né? Uma coisa que a gente gosta não torna a gente menos, enfim, uma pessoa menos legal por causa disso, né? Então, meu povo, a Thaís falou, a gente não pode ser passivo com essas situações, né? As pessoas não ouvem a gente porque a gente é adolescente. Pois é, e compaixão irada, né? Tentar mudar a situação de uma forma assertiva, mas sem ser violento. Porque a gente pode, né, mudar as situações de uma forma enérgica, mas sem perpetuar aquela mesma coisa de julgamento, de não escutar, né, que o outro está fazendo, né? Lembrar que gentileza gera gentileza, né? E que a gente é capaz de, né, de mudar as situações, não agindo, né, de uma forma ruim, né? Assim. E aí, meu povo, não sei, perguntas? Vocês querem perguntar alguma coisa aí? Estamos abertos para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou tranquilo? Deu para entender? Foram boas ferramentas? Vocês gostaram? O que vocês acharam da nossa conversa de hoje? Eu estou aqui pensando nessa sua colocação, sabe, já que é muito comum, e isso acontece não só com os adolescentes, né? Que as pessoas cobrem da gente um tipo de comportamento que elas esperam, né? Que não é nosso. E aí, geralmente, a comunicação violenta acaba entrando nesse meio, justamente por a gente não saber receber esse tipo de comentário e pela forma como a pessoa também faz essa exigência, né? E eu, assim, pela sua fala, eu percebo que a questão do autoconhecimento é fundamental para que a gente consiga se comunicar de forma não violenta com o outro, né? Porque a gente precisa se conhecer, saber os nossos limites,
para poder aceitar o que o outro está dizendo, se aquela afirmação ela é verdadeira, né? Se eu posso aceitar aquilo como uma sugestão, como uma forma de eu me rever, né? Rever a minha forma de comportamento, né? Ou se eu posso, através disso, dessa fala, eu mostrar para ela realmente como eu sou. Não é verdade? É isso? Sim, sim. E autorresponsabilidade, né? Se responsabilizar pelo que você está sentindo, entender que você não é obrigado a uma situação de conflito também, se aquilo não tiver jeito de ser resolvido através da observação, da calma, né, de você colocar seus sentimentos de uma forma tranquila, sem culpar o outro pelos seus sentimentos, e fazer seu pedido de uma forma tranquila também. Se aquilo ali não tiver solução, você também é livre para sair daquela situação, né? Teve um colega da gente que perguntou, às vezes é necessário ser violento, às vezes é necessário usar a nossa raiva e ser enérgico, né? Tipo a situação do carro lá da vacina que eu falei, né? Mas sempre aí de forma compassiva. Você não tem que ser passiva a tudo, né? Compassiva a tudo, aceitar tudo de forma calma. Olha, eu percebo assim, pelos comentários, todos adoraram a live, a grande maioria adorou, né, a sua fala, ela acrescentou bastante a gente, e eu te agradeço muito por você ter disposto do seu tempo para poder vir falar com a gente aqui mais um pouquinho. A Cris colocou até aí que acha que essa comunicação não violenta deveria fazer parte do currículo, né? Que é algo que a gente precisa aprender mesmo a lidar com o outro, já que a gente vive numa sociedade, né? Teve um comentário aí no chat também que tem um jogo chamado Grok, né? Que é um jogo de tabuleiro que trabalha também aí formas de se comunicar de uma maneira mais empática, né? Que a gente pode testar na escola aí no ano que vem, né? Quando encerrar essa etapa aí de que a gente está vivendo. Muito obrigada, Jaque, pela sua participação. Estou muito grata, viu, Mirelle? A escola é linda, os nossos estudantes são muito queridos, assim, a equipe muito querida. Grata aí pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês, viu, hoje. Que bom, nós que agradecemos. Pessoal, então a gente está encerrando a nossa live de hoje pela manhã. Hoje à tarde nós temos uma outra live que a gente vai falar um pouquinho sobre o racismo, né? Como é que a gente pode lidar com o racismo e quebrar os paradigmas, né, dentro da escola pública. É importante que a gente saiba isso, né? Que a gente entenda como isso funciona. Então, quem puder, participe com a gente às 15 horas, tá bom? Não deixe de assinar a lista. O link já está aí no chat, tá bom? Para poder registrar a sua presença. E até mais.